Boa noite, Carol. Boa noite, Adelson. Boa noite também para você que acompanha as notícias do dia aqui no Bahia Record. Desconfiança, medo, revolta, insegurança. São apenas alguns dos sentimentos da maior parte dos comerciantes do bairro do Peruvais, aqui em Salvador. Eles são alvo constante da ação de bandidos que não se contentam só em roubar. Também ameaçam e agridem funcionários e donos de lojas. Em outros casos, o crime é silencioso e discreto, como mostra a repórter Marisol Almofrei e o cinegrafista Luiz Vieira. Nem mesmo o movimento intenso na loja inibe a ação dos criminosos. Repare estas mulheres, elas se aproximam da prateleira. Uma delas pega uma lancheira e um estojo escolar e passa para outra que esconde os objetos debaixo do vestido. Em seguida, furtam um copo. Tranquilas, as 4 mulheres saem como se nada tivesse acontecido. Sem se identificar, a dona do estabelecimento diz que os bandidos costumam se passar por clientes. Ele chegou como quem queria comprar, saiu da loja e depois voltou. Quando ele voltou, até fez a gente tirar coisas que ele estava dizendo que ia comprar e depois anunciou o assalto. Ele ameaçava, apontou a arma, inclusive, depois colocou todo mundo no banheiro, né, e levou o dinheiro. Segundo os donos, os crimes aqui são frequentes. Nem mesmo as câmeras de segurança conseguem intimidar os bandidos, que muitas vezes utilizam a violência para ameaçar as vítimas. Esta loja já foi assaltada 2 vezes em menos de uma semana. Minha família toda de comerciante, meu pai tinha padaria, inclusive eu trabalhava com ele. Foram 6 assaltos nessa padaria e aí realmente a gente não aguenta, porque você começa a ficar realmente nervoso, né? Abala o seu emocional também. E eu conheço gente aqui, comerciante, realmente que entrou em depressão e não pode mais trabalhar devido a isso, devido ao medo. E a violência assusta também outros comerciantes do bairro de Peruvais. Esta mulher tem medo de mostrar o rosto e diz ter sido assaltada 20 vezes. Eles escondem a arma debaixo da comida, se é que eles têm arma mesmo. Mas as outras vezes eu já recebi arma na cabeça, muitas vezes. O pior foi quando falou que ia me matar. Aí eu fiquei assustada mesmo. Pega, senão vou te matar, senão vou te matar. Aí esse sim, esse eu fiquei assustada. Mas eu tô aqui, eu tô entregue a Deus. Ela diz que tenta manter a calma, o que não aconteceu em um dos assaltos. Mas teve uma vez que eu não aguentei. Eu gritei pro socorro e depois acho que eu desmaiei, desfaleci, não sei. Eu sei que quem me ajudou na hora, eu não me lembro assim, não. É muita coisa ruim que eu não gosto nem de lembrar, moça. Este comerciante também teme aparecer. Ele afirma que falta segurança no bairro. A loja onde trabalha já foi alvo da ação dos bandidos. Mandaram as meninas entrar dentro do banheiro e foram embora. Prejuízo enorme, né? Que a gente trabalha, tem os nossos compromissos, entendeu? E de repente acontece esses imprevistos, né? Esta outra loja já foi assaltada 15 vezes. Durante os roubos, os criminosos estavam armados. Mas, ultimamente, eles utilizam o capacete para não serem identificados. É isso mesmo, dona Vera? É isso mesmo. Inclusive, nós instalamos um sistema de câmera, né? Que inibiu bastante. Mas, como eles vêm usando o capacete, aí fica difícil. Nós pagamos impostos, né? Nós somos empresários. E o bairro da Liberdade, infelizmente, está assim, à mercê da marginalidade. Traumatiza bastante a mim e a meus funcionários. Mas o mais marcante foi que ele pegou a funcionária como refém. Eu tinha corrido, me tranquei no banheiro, ele pegou minha funcionária como refém. E eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa com minha funcionária. E aí ficou eu e ela exposta à mira dos bandidos armados. Para quem mora no bairro, os casos de violência têm feito parte da rotina. A moça mesmo tomou um bocado de facada ali, saiu procurando uma segurança, morreu ali no poste agarrada. Porque não tinha nem socorro, nem segurança, nem nada, para ver o que aconteceu, para vender quem fez o ato com ela. Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que a PM realiza rondas e operações com abordagens no bairro do Peruvais. A greve dos vigilantes pode terminar amanhã, quando acontece uma rodada de negociação entre os sindicatos dos trabalhadores e das empresas. Hoje, no segundo dia de paralisação da categoria, houve caminhada em Salvador
e, mais uma vez, bancos, universidades e até agências da Previdência Social ficaram fechados. Esta médica chegou cedo ao posto do INSS em Brotas para fazer uma perícia que poderia dar direito ao auxílio-doença. Mas o atendimento no órgão está suspenso por causa da greve dos vigilantes. Os médicos estão todos aqui, os médicos entraram, estão todos aqui e eles não abrem. A Polícia Militar esteve aqui, disse que poderia fornecer ajuda, poderia fornecer proteção e eles não solicitam. Outras pessoas vieram do interior do estado e vão ter que voltar para casa sem atendimento. É longe, transporte que a gente tem que gastar. E não colocaram nada, né? E a gente veio sem saber. As agências bancárias da capital baiana também foram obrigadas a suspender as atividades. Uma lei federal obriga os bancos a manter, no mínimo, 2 vigilantes para o funcionamento da agência. Algumas abriram, mas o aviso advertia: não tinha dinheiro em caixa. Os vigilantes fizeram outra assembleia na região do Iguatemi e depois saíram em passeata. O trânsito ficou lento na área. A categoria tem uma única reivindicação. A nossa luta é pelos 30% do risco de vida, onde os patrões não querem dar, e isso para nós hoje já virou lei, certo? Mais uma rodada de negociação está prevista para acontecer na tarde desta quinta-feira. Desta vez, mediada pelo Ministério Público do Trabalho, órgão competente para lidar com dissídios coletivos. Algumas empresas do setor já manifestaram a vontade de pagar os 30% já a partir de março. Mas, por enquanto, a greve continua. Nós temos a avaliação de 80% da categoria parada, com bancos, com hospitais, com escolas e órgãos públicos sem vigilante, consequentemente com funcionamento precário. Esperamos que os patrões se sensibilizem, porque nós não queremos prejudicar a população. E nas maiores cidades do interior do estado, Feira de Santana e Vitória da Conquista, a greve dos vigilantes também impediu o funcionamento das agências bancárias. Num dos maiores hospitais da Bahia, até as visitas foram suspensas. Em Feira de Santana, cerca de 3.000 vigilantes aderiram à greve. Nos bancos da cidade, apenas os caixas eletrônicos funcionaram neste segundo dia de paralisação. No Hospital Clériston Andrade, as visitas aos pacientes internados foram suspensas. Para nós é constrangedor, porque no geral o povo fica prejudicado. Mas não é nossa culpa, a culpa é do patronato. Pela manhã, a categoria se reuniu em frente ao sindicato, onde voltou a afirmar que só retomará as atividades quando a principal reivindicação dos trabalhadores for atendida: o cumprimento de uma lei que garante adicional de 30% por risco de morte no exercício da profissão. A maioria das agências bancárias de Vitória da Conquista não abriu hoje. Alguns bancos funcionaram internamente, mas não houve atendimento ao público por medida de segurança. Apenas serviços administrativos estão sendo realizados. Esta agência foi a única que funcionou normalmente com um número reduzido de vigilantes. O acesso ao autoatendimento continua normalmente. Tragédia na estrada. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um grave acidente hoje entre um carro e uma carreta na BR-116, trecho próximo à Vitória da Conquista. O veículo de passeio teria invadido a pista contrária para fazer uma ultrapassagem e bateu de frente nesta carreta, que seguia para a Feira de Santana. Esse carro pequeno ultrapassou 2 carretas, veio na minha frente a uns 100, 150 metros de distância. E deu de frente com ela. Não deu para desviar, né? Não deu para desviar. Eu ainda tentei desviar pelo acostamento, mas ele veio para cima de mim. Você pode ver aqui, olha. Eu ainda tentei desviar pelo acostamento, mas eu peguei ele no acostamento ainda. O senhor está vendo, Coronel? Eu peguei ele ainda no acostamento, olha. Como o senhor vê, olha, que eu ainda tentei desviar dele. Quando o senhor desceu do carro, o que o senhor viu? O carro estava pegando fogo dele? Quando eu desci do carro, eu fui só salvar minha mulher e meu filho. Entendeu? Meu pequenininho que estava jogado lá dentro, eu fiquei na loucura. Quando de repente eu olhei, o carro dele estava pegando fogo. Viu? E como é que está sua mulher e seu filho? Não, a minha mulher e meu filho estão bem. No carro de passeio estavam 2 pessoas que morreram na hora. Por conta do fogo que pegou em todo o veículo, os corpos das vítimas ficaram carbonizados e não foram identificados. O corpo de bombeiros esteve no local para conter as chamas. O veículo ficou completamente destruído. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas eram 2 homens que saíram da Paraíba com destino a São Paulo.
O motorista da carreta e a mulher dele tiveram escoriações e foram atendidos ainda na pista. Lorival ainda passou pelo teste do bafômetro. O resultado do teste de alcoolemia feito no motorista da carreta deu negativo. Uma disputa judicial provocou a paralisação dos ônibus intermunicipais de Simões Filho na região metropolitana de Salvador. A prestadora do serviço de transporte teve o terreno da sede tomado na justiça. Uma fila imensa de ônibus, todos parados. O congestionamento se estendeu pela Avenida Washington Luiz, uma das principais da cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Motoristas e cobradores desta empresa receberam uma ordem incomum para quem deveria continuar rodando. Mandou tirar o carro da linha, trazer ele para cá, para a garagem. O despachante mandou trazer o carro, só isso. Os veículos foram impedidos de entrar na garagem depois de uma decisão judicial. O terreno onde funciona a empresa foi leiloado há pouco mais de 6 anos por causa de questões trabalhistas. O atual proprietário da área teve o pedido de reiteração de posse atendido pela Justiça. A questão judicial prejudicou os moradores da cidade. Aqui no terminal rodoviário, nenhum ônibus foi encontrado. Alguns dos passageiros esperam há mais de 3 horas para sair daqui. É difícil a situação dessa, né? A gente vive uma situação dessa, a gente querendo ir para casa, resolver algumas coisas e até agora não temos transporte. O cidadão que precisa trabalhar não tem como ir trabalhar por causa disso aí, ó. É isso aí que você tá vendo aí. Esse é o respeito que eles têm pela gente aí, ó, que bota eles lá em cima. A nossa produção ligou para a empresa de ônibus, mas ninguém foi encontrado para comentar a situação. Os motoristas imprudentes têm sentido no bolso o saldo de tanta irresponsabilidade ao volante. Segundo a Transalvador, quase 5.000 pessoas foram multadas por invadir o sinal vermelho aqui na capital baiana, apenas nos 2 primeiros meses do ano. Em apenas 15 minutos, nossa equipe flagrou diversos motoristas cometendo a infração. Quem vive no trânsito de Salvador revela que a cena é muito comum. Trabalhando no dia a dia, praticamente 12, 15 horas no trânsito, a gente observa que realmente muitos motoristas são infratores. Já presenciei alguns acidentes. Está invadindo o sinal, não é para invadir o sinal, tem que pagar a multa. Os pedestres também presenciam o desrespeito dos motoristas às normas de trânsito. Vejo bastante. Minha colega também, um dia ela ia ser atropelada aqui. Ela passou com o sinal fechado e o motorista não respeitou e quase ela ia ser atropelada. E ele viu que o sinal estava fechado, que os outros carros parou e ele continuou em alta velocidade. É costume aqui. De acordo com a Transalvador, nos 2 primeiros meses do ano, já são quase 5.000 motoristas multados por invadir o sinal vermelho. Infração gravíssima. O condutor perde 7 pontos na carteira e a multa é de R$ 191,54. É muito importante que o motorista aprenda a respeitar o semáforo, o sinal vermelho. Por quê? Porque a maior vítima do trânsito ainda hoje não é o motorista, é o pedestre, é aquela pessoa que é atropelada. E essa situação de avanço de semáforo coloca em risco principalmente a parte mais frágil do trânsito, que é o pedestre. Este especialista em trânsito diz que o problema é a falta de educação e propõe soluções. Uma campanha maciça de educação no trânsito. Essa campanha teria de ter o apoio da mídia muito forte, porque ainda é fraco. O que você acha desse número alto de multas aplicadas? Não acho o número alto, não. Pelo que eu vejo de falta de educação, esse número está baixo. Se houvesse fiscalização, esse número seria muito maior. Agora você vai conhecer o drama de um homem que sofre com o mal de Parkinson e depende de medicamentos para controlar a doença. A família dele está desesperada porque os remédios distribuídos gratuitamente estão em falta, prejudicando o tratamento.